pessoal. Bom, na aula passada nós falamos sobre o axioma de Peano, né? E definimos o que vem a ser esse subconjunto IN, né? Dos naturais, né? Nada mais é do que constituído de todos os elementos x, né? Pertencentes naturais, tal que o x fosse menor do que n, né? Então, se nós pegarmos aqui o I5, né? Então isso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então todo número natural que seja menor do que 5. Tá? Então o nosso IN nada mais é do que um conjunto de contagem. Né? Então, bom, vamos trabalhar hoje com um conjunto que vem a ser conjuntos finitos, tá? E colocar algumas proposições e teoremas relacionados a conjuntos finitos. Tá? Vamos dar a sua definição formal do que vem a ser conjuntos finitos. Então vamos lá. O que é que nós definimos como sendo que vem a ser conjuntos finitos? Dizemos que um conjunto X é finito se existir uma bijeção de x entre x e n para algum n pertencente aos naturais. Tá? Então, se existir alguma objeção f entre x e n, tá? Para algum n pertencente aos naturais, então eu digo que esse conjunto x é um conjunto finito. Tá? E o que é que faz essa função? Ela nada mais é do que pegar um elemento qualquer, do tipo, xr, tá? E levar em r, por exemplo. Tá? Então, ela leva x1 em 1, x2 em 2 e assim por diante. Então, o que esse IN aqui faz, na verdade, é uma contagem dos elementos que existem no conjunto x. Tá? A ideia desse IN é exatamente contar quantos elementos tem o conjunto x. Tá? Então, eu posso colocar aqui. Tal objeção é uma contagem dos elementos de x. Bom, tem algum teorema que nós vamos denunciar, tá? Mas antes de denunciar esses teoremas, vamos enunciar um pequeno lema. Então, vamos lá. O lema diz o seguinte, que se existe uma bijeção f de x em y, então, dados A pertencente a x e B pertencente a y, B pertencente a y, existe uma bijeção G de x em y, tal que G de A é igual a B. Tá? Então, dado qualquer bijeção de x em y, tá?
e se eu pegar qualquer elemento, um em x e outro em y, eu sempre vou encontrar uma outra objeção, tá, de x em y, de tal forma que g de A seja igual a esse g de B. Então foi o seguinte, como f é bijeção, então existe a linha pertencente a x e b' pertencente a y, tal que, então, nós faz o seguinte, vamos definir quem é a imagem da A, né, do elemento A. Então vamos colocar que f de A é igual a b', e, ora, como o B pertence a y, tá? Então automaticamente minha função é sobre. Então vai existir alguém em x cuja imagem dá B. Tá? Então f de A' é igual a B. Tá? Então minha função é bijetora, vai me garantir que eu vou encontrar esses dois elementos que satisfazem essas duas condições aqui. Tá? Então, vamos lá, né? Se o meu A' fosse igual ao meu A, né? Então, automaticamente, o meu B' fosse igual ao meu P, então, automaticamente, acabaria a minha função, né? Minha função G seria a própria minha função F. Tá? Como essas hipóteses aí eu não tenho, né? Esse A' e esse B' podem ser totalmente distintos, né? Então, vamos colocar da seguinte forma. Defina G da seguinte forma. Então, vamos pegar o seguinte. Nós vamos definir G de A como sendo B. G de A' como sendo B'. Então, vamos inverter os papéis aqui. Tá? Bom, e a partir daí, meu G de A está definido como sendo B e meu G de A' está definido como sendo B', tá? Eu defino que G de x vai ser igual a f de x para todo x pertencente a quem? Ao x menos esses dois elementos, A e A'. Tá? Então, eu vou excluir. Minha função ela vai estar fixada pela f para todos os elementos que não sejam o A e o A'. Né? O A vai ser igual a B, o G de A vai ser igual a B e o G de A' vai ser igual a B'. Tá? Bom, minha função ela vai varrer todo o meu conjunto X. Tá? Porque para todo elemento que diferente de A e A', ela vai estar amarrada como sendo o próprio f de x. E para o A' e o A, ela está bem definida. Tá? Então essa função está bem definida, tá? E ela também é bijetora. Por quê? Porque minha f é bijetora. Tá? Se minha f é bijetora, então automaticamente aqui eu tenho a bijetividade. Tá? Aqui já está amarrado os elementos, né? São elementos distintos. Tá? Então automaticamente ela está amarrada. Tá? Então, logo, a G é bijetora. Tá? Então, eu acabei de encontrar uma função G, tá? De x em y, que é bijetora. Tá? Então, acabou a demonstração do meu teorema, tá? Do meu lema. Bom, esse lema ele vai me dar condições para definir um seguinte teorema. Tá? Que teorema é este? Então, o teorema diz o seguinte. Se A é um subconjunto próprio dos naturais, ou melhor dizendo, dos naturais não, desculpa, do IN,
Então, vamos colocar da seguinte forma. Vou apagar aqui, depois a gente faz a edição. Então, esse lema, ele vai nos dar condições para o seguinte teorema. Se A é um subconjunto próprio de IN, tá? Então, não pode ser igual ao IN, né? Então, não pode existir uma objeção F de A em IN. Então, o que esse teorema nos vai garantir é que qualquer subconjunto próprio que eu pegar de IN, eu não vou conseguir achar uma bijeção entre A e esse IN. Bom, aparentemente é bastante óbvio, né, esse teorema, né? Porque se o IN tem N elementos e A é um subconjunto próprio desse IN, então automaticamente o A teria menos de N elementos. Tá? Bom, então automaticamente eu não conseguiria uma bijeção entre A e N, né? Mas a obviedade matemática sempre é um pouquinho complicada de demonstrar. Tá? Então, vamos de fato fazer a demonstração dessa obviedade, né, vamos dizer assim, né? Então, o que é óbvio, vamos demonstrar, né? Então, vamos lá. E para a demonstração dessa obviedade, né, vamos usar essencialmente esse lema que nós acabamos de fazer. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor o contrário. Tá? Supor o contrário. Ou seja, nós vamos supor, tá, em outras palavras, que vai existir uma bijeção entre A e N. Tá? Então nós vamos tomar esse N aqui, tá? Eu vou tomar esse N0. Bom, só lembrando, né, o subconjunto dos números naturais, qualquer subconjunto que você pegar, ele sempre admite o princípio da boa ordenação, né? Ou seja, dado qualquer subconjunto dos naturais, sempre existe o menor elemento. Tá? Então, eu vou tomar N0, tá? Pertencente a A, tá? Como sendo o menor natural, tal que f de A em IN0 é bijeção. É uma bijeção. Tá? Bom, eu vou provar que na verdade eu não consigo achar, essa bijeção vai me levar a um absurdo. Tá? Então vamos lá. Então, só para lembrar, né? Estou supondo aqui, né? Com o A contido em IN0, né? IN0 e contido propriamente, né? Tem que ser diferente. Tá? Então, vamos lá. Pelo lema, o que é que nós temos pelo lema? Existe, né, uma função g, né, de A em IN0, né, bijeção, né, tal que, né, eu tenho aqui g de N0, tá, seja igual a um certo
N0. Tá? Lembrando o seguinte, tá? Eu estou tomando, dizia que poderia ser G de A ser igual a B, né? Para um B pertencente ao meu subconjunto aqui, tá? Bom, como eu estou pegando IN0, tá? E esse IN0 pertence a A, tá? Então automaticamente o N0 pertence a A e pertence a IN0. Tá? Então N0 pertence aos dois conjuntos. Então eu vou conseguir uma função bijetora de A em N0 de tal forma que isso seja satisfeito. Tá? O B seria o próprio N0. Assim, a restrição vamos pegar o H, né? A função H que faz o seguinte, ela pega o A menos o N0, vamos tirar o N0 do H, tá? E vamos levar, tá, em IN0 menos 1, ou seja, vou tirar um elemento desse IN0, tá? Bom, se essa função G, ela também é uma bijeção, tá? Quando eu fizer essa função daqui para cá, o A menos o N0, do IN0, essa função também será bijetora. Tá? Eu estou tirando um elemento. Que elemento é? Olha, a imagem de N0. Tá? Então é este elemento que eu estou tirando aqui. Tá? Esse H, lembre-se, é uma restrição de G. Tá? A restrição da G. Tá? Dessa forma aqui. Tá certo? Então, automaticamente, isso aqui é uma bijeção. Ora, mas isso aqui contradiz o nosso fato, mas isto contradiz o fato de N0 ser o menor elemento de A, tá? Que satisfaz a esta condição aqui, ou seja, o menor elemento de A de tal forma que existe uma bijeção. Tá? Não pode ter ninguém menor do que N0 que tenha uma bijeção de A em N0, em IN0. Tá? E essa contradição sai de que fato? De eu ter suposto que existe uma bijeção entre esses dois conjuntos. Tá? Então, sempre que eu encontrar uma bijeção entre A e N0, eu sempre vou conseguir uma outra bijeção entre A e N0, onde o meu IN0 vai estar fixo, tá? E automaticamente a restrição, tirando o IN0, também será bijeção. Tá? Então, vai contradizer o fato do que o IN0 é o menor elemento. Tá? Então, automaticamente, aqui nós terminamos a nossa demonstração. Né? Então, tal bijeção não existe, ou seja, tal situação aqui que eu supus, né, que foi o contrário, isso não acontece. Tá? Então, eu nunca vou conseguir encontrar, tá, uma bijeção entre esse conjunto e o IN, tá, se esse meu subconjunto A for um subconjunto de IN. Tá? Bom, é uma coisa bem óbvia, né, mas a demonstração é um pouquinho mais aprimorada, né, mas está aí a demonstração, tá ok? O segundo teorema que nós podemos colocar aqui também, de enunciado também bastante óbvio, é que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Então, enunciado também bastante óbvio, né? Todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Olha, se o cara tem n elementos e eu pegar um subconjunto desse conjunto que tem n elementos, automaticamente ele também será finito. Tá? Então, a demonstração é um pouquinho primorosa, né? Mas bem elegante por sinal. Tá? Nós vamos usar apenas a indução. Tá? Então, seja
X um conjunto finito. Seja X um conjunto finito com, digamos, N elementos. Tá? Então vamos provar por indução. Então, provaremos por indução. Então vamos lá. Primeiro item. Se n for igual a 0 ou n igual a 1, então o meu x só pode ser o vazio, né? Se for n igual a 0, então será finito. Tá? Ou, se ele tiver apenas o n for igual a 1, tá? Então meu x será constituído apenas de um elemento, que seria x. Tá? Então, esses dois conjuntos aqui são finitos. Então, nada a fazer. Tá? Então vamos supor que esse conjunto tem, seja verdade para n elementos, tá? E provar que também vale para n mais 1. Então vamos lá. Supor verdade para n igual, supor verdade para n. Para n. Né? Aí você fala o seguinte, considere x' um conjunto com n mais 1 elementos. Tá? Então, vamos considerar x como n mais 1 elementos e o nosso, eu posso considerar um y, tá? Como sendo um subconjunto desse x'. Tá? Bom, então, se o meu y for igual a x', então, nada a fazer. Né? Ele seria finito e teria n mais 1 elementos. Tá? Então vamos supor que x', que o y não é igual a x'. Tá? Então, vamos supor que x o y não é igual a x'. Tá? Então, caso contrário, nós temos o seguinte, vai existir, tá certo? Existe. Então, se eu estou pegando, vamos supor, o fato que eu esteja considerando, tá? Que seja um subconjunto próprio, tá? Então, não pode ter essa igualdade, seria um subconjunto próprio. Então, vai existir um A pertencente a x', tá? Tal que o A não pertença a y. Tá? Não pertence a y. Ok? Bom, mas daí o que é que nós tiramos? Então nós tiramos que esse y vai ser um subconjunto, tá? Subconjunto de x menos x' no caso, né? X' vai ser um subconjunto próprio de x' menos esse elemento A. Tá? Bom, aí você tira o seguinte, tá? Se o x' tem n mais 1 elementos, então é porque esse x' menos esse elemento A que eu estou excluindo, tá? Então, como x' menos esse elemento A tem n elementos, então, pela hipótese de indução,
y é finito. Tá? Então, a hipótese de indução me diz o quê? Supor que é verdade para n. Tá? Então, se é verdade para n, é dizer o seguinte, né? Que qualquer subconjunto que você pegar com n elementos, tá? Qualquer subconjunto que você pegar, qualquer subconjunto de um conjunto que tenha n elementos, ele sempre será finito. Tá? Então, eu estou pegando exatamente, tá? Y agora ele é um subconjunto de um conjunto aqui, ó, que tem n elementos. Tá? Então, automaticamente, a hipótese de indução garante que ele é finito. Tá? Então, esse y é finito. Então, era exatamente o que nós queríamos provar. Tá? Então, a indução está, logo, a indução está completa. Então, mostramos que qualquer subconjunto de um conjunto finito, de fato, também é finito. Então, uma demonstração bem elegante. Podemos colocar um corolário com relação a esse teorema, que diz o seguinte: um subconjunto x contido nos naturais é finito se e somente se e somente se é limitado. E somente se é limitado. Bom, então vamos lá. Mostrar que se ele for finito, ele vai ser limitado. Então, se ele for limitado, ele será finito. Então, tem uma ida e tem a volta, né? Então, foi o seguinte. Vamos supor que ele é finito. Supor x finito. Então, se ele é finito, eu posso escrever ele da seguinte forma. Tá? Então, x pode ser escrito da seguinte forma. x1, x2, né? Porque há uma abstração entre ele e o n, né? Então, eu escrevo até um certo xn. Tá? Bom, aí você faz o seguinte. Tome, tá, um certo p como sendo x1 mais x2 mais... Ou seja, a soma de todos os elementos que estão contidos em x. Tá? Todos os elementos que pertencem a x. Tá? Então é o seguinte, nós temos o seguinte, assim, o que você tem é o seguinte, é que para qualquer x, qualquer elemento que eu pegar aqui nesse conjunto, tá? Para qualquer elemento que eu pegar nesse conjunto, você tem o seguinte, você tem que esse x vai ser menor do que esse p, tá? Bom, pode ser igual, né? Pode sim, tá? Se digamos x1 foi igual a 0, x2 foi igual a 0, sei lá, só tiver um elemento, tá? Então eu teria igualdade. Tá? Mas, em particular, se tiver 2, 3, 4 e assim por diante, eu nunca teria igualdade. Tá? Só vou ter igualdade se só tiver um elemento. Tá? Então pode ser igual. Tá? Mas o que eu quero chegar é o seguinte, ó, eu peguei um elemento, um número natural, tá? Só lembrando, tá? Esse P constituído dessa forma aqui, já que esses elementos aqui são subconjuntos naturais, então esses elementos aqui são naturais. Então isso aqui pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Então automaticamente eu encontrei um elemento, um número natural, que é maior do que qualquer elemento que está lá dentro do meu conjunto x. Tá? Então a conclusão é que x é limitado. Limitado por quem? Por esse pezinho. Tá? Bom, a volta. Tá? A volta. Vamos supor que ele é limitado. Se x contido nos naturais é limitado, então eu tenho que provar que ele é finito. Tá? Então,
Então, existe um Pzinho, tá? Pertencente aos naturais, tal que x é menor do que p, tá? Para todo xzinho pertencente ao conjunto x grande. Tá? Bom, aí você tem o seguinte, tá? Se esse cara aqui é menor do que esse pzinho, tá? Então eu posso garantir logo, tá? Esse x, ele é um subconjunto, tá? Do meu IP, tá? Quem é meu IP? São todos os elementos x, todos os elementos que são menores do que p. Ora, o x é menor do que p, tá? Então automaticamente esse cara é um subconjunto de IP, tá? Como eu estou colocando estritamente menor, tá? Então automaticamente ele é um subconjunto que próprio, tá? Se ele é um subconjunto próprio, o que é que garante o teorema anterior? Então, pelo teorema anterior, x é finito. Então, acabou a nossa demonstração. Tá? Ok, pessoal? Bons estudos e até mais.